Oh yeah, make we be the light too. São Vicente de Paulo fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Araruama. É um local da região dos lagos bem diferente daquele que a gente está acostumado. Nada de praia e nem lagoa salgada. É um lugar com um jeitinho de cidade do interior, com muito verde e cheio de gente simpática, que costuma se reunir em torno da praça e da igreja do local. Mas na segunda metade do século XIX, há quase 200 anos, aqui era a freguesia de São Vicente de Paulo, um lugar próspero e que chegava a ser comercialmente tão importante quanto Araruama. Naquela época se plantava muito café e cana em São Vicente e se produzia aguardente e açúcar nos engenhos, além das criações de animais. Tudo era muito próspero naquele momento. Uma das maiores e mais produtivas propriedades era a Fazenda Sobara. Em 1868, a fazenda tinha engenhos a vapor e um porto ligado ao rio São João, que era usado para escoar a produção de açúcar, aguardente e café até Barra de São João e Cabo Frio. A Fazenda Sobara ficava a pouco mais de 20 quilômetros do centro de São Vicente. Os registros da igreja e do cartório no século XIX confirmam a grande presença de negros escravizados aqui em São Vicente. A produção de café era muito grande aqui, mas a partir de 1885, a produção em São Paulo cresceu bastante e dominou o mercado. Com a libertação dos escravizados e a proclamação da República, a freguesia de São Vicente começou a enfrentar um período de decadência financeira. Muitos ex-escravizados ficaram pela região, trabalhando e ocupando várias terras durante o século seguinte. Na década de 1970, muitas áreas foram arrematadas pelo senhor João Florencio, que surgiu vindo do Rio de Janeiro e impôs novas condições aos moradores. Como não havia uma documentação deles em relação à posse da terra, eles tiveram que se submeter à prática de pagar o dia. Isso era considerado ilegal. E naquele momento começava uma história de luta e respeito pelo reconhecimento do povo de Sobara, que ainda não se reconhecia como remanescente quilombola naquela época. Tempos depois, as propriedades de João Florencio foram mudando de dono e muitas famílias continuaram sendo expulsas e coagidas a saírem. Entre os novos proprietários vieram os chamados portugueses. Alguns deles investiram na contratação de mão de obra para a plantação de frutas, laranjas principalmente. A Agrisa, uma empresa especializada na produção de álcool, também ocupou grande parte dos territórios.
Na década de 1990, as plantações de laranja deram espaço a grandes pastos, provocando desemprego e migração de muitos trabalhadores para outros locais. Em 2006, após um trabalho de pesquisa, o IPEDS, com a ajuda de moradores locais, começaram o processo de reconhecimento da comunidade Sobara como remanescente quilombola junto à Fundação Palmares. Kitengena aida wanga pingyoru aida gonya kitengena aida wanga pingyoru aida gonya kitengena aida wanga pingyoru aida wanga. Desde o reconhecimento como remanescentes quilombolas, a transformação da comunidade foi enorme. Quando veio certificado, assim, mudou. Sobara não é aquela mesma Sobara. Então mudou. De que forma que mudou? Mudou em forma de conhecimento, que às vezes o povo dizia, aquele povo não sabe falar, o povo não conhece nada. Esse documento deu muita visibilidade à comunidade de Sobara. Rosiele é a presidente da comunidade quilombola desde 2017. Conversei com ela e com outros moradores sobre como era a Sobara de antigamente. Sou nascida e criada aqui, tá? Meus pais são nascidos e criados, meus avós são nascidos e criados, os bisavós também, sim, todos nascidos e criados na Sobara. Existe uma história, quilombo existe uma história de resistência. Resistência e até hoje estamos vivendo essa história de resistência e persistindo também. E não resistindo, sempre persistindo. Aí esse terreno aqui era de um juntar de João Lourenço. Aí nós moramos aqui, pagava dia, um dia por semana para poder viver esse terreno. Aí depois de venderam, deixamos esse pedaço aqui para nós morar e nós estamos aqui até hoje. Eu vim do estado de Minas aqui para o estado do Rio, meus pais, em 74 a gente viemos para aqui. Chegando aqui em Sobara, não é isto que vocês veem hoje. Quando nós chegamos aqui, isso aqui era bem precário, né? Situação de estrada, né? Moradia, as casas do pessoal, era tudo de estuque. Já ouviu falar casa de estuque? De barro, de taipa, né? Era assim as casas, não tinha casa de alvenaria. Estrada para sair nós não tínhamos. A condução aqui para transporte das pessoas, ou era bicicleta ou animal, cavalo. Ou a cavalo a pessoa saía para fora. Aqui, meu pai criou nós aqui em cima desse terreno, aí ele faleceu, nós ficamos aqui. Aí mora eu, minha irmã, meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, tudo aqui na comunidade de Sobara. A gente sente bastante alegria, né, que nós estamos unidos, um com o outro, graças a Deus. Foi São Vicente, a gente só foi conhecer São Vicente a Grande. E quando a gente podia andar, porque não tinha ônibus, não tinha condução, ônibus, nada. A gente ia a pé para São Vicente, voltava. Aí quando era mais menor, a gente não aguentava ir, né? Só ia depois que crescemos, fomos São Vicente, ia São Vicente a pé e voltava, porque não tinha condução. Antigamente aqui quase nós não tinha serviço. A gente plantava lavoura, aí trocava até com mercadoria, entendeu? Pegava o arroz, feijão, oruncum, farinha, fazia e vendia, trocava com a mercadoria para a gente se alimentar, entendeu? Mas aí a gente pescava, arrumava peixe, e não fomos criados assim. Todo mundo aqui era assim, casinha muito ruinzinha, casa de sapê, casa de estuque. No passado a gente passava perrengue. Hoje, vocês chegam aqui no nosso lugar, hoje, graças a Deus, vocês têm fartura para comer. Mas antes, quando vocês chegavam aqui na nossa casa, se tivesse um punhadinho de farinha para comer, era o bastante. De lá para cá, teve alguma melhora no sentido de
Por exemplo, no colégio, né? Hoje nós temos um colégio implantado aqui. As estradas melhorou bastante, né? Com certeza. O desenvolvimento na parte de conhecimento do povo, do local também, isso melhorou bastante. Porque nessa época que eu estou falando, você não via as pessoas, era difícil. Você chegava numa casa, as pessoas sumiam, só aparecia, quem sabe, o chefe, né, daquela família, é que você via. Mas a casa estava cheia de pessoas, você não conseguia ver ninguém. Eles sumiam, parece. Hoje não, hoje você chega e já aparece todo mundo, né, vem receber as pessoas. Muito diferente daquela época, quando eu cheguei aqui em Sobara. Aqui era um lugar muito difícil, esse lugar aqui. Hoje, para nós, Sobara evoluiu muito, porque no passado era difícil. No dia 4 de dezembro de 2021, estivemos no sítio Benfica, em Sobara, para celebrar o Dia da Consciência Negra, que aconteceu alguns dias antes, em 20 de novembro. Junto com vários membros da comunidade, estiveram presentes outros convidados. O encontro proporcionou uma roda de conversa com o tema Racismo Estrutural e Institucional em Tempos de Pandemia, Resistência Territorial e Sustentabilidade. Tudo aconteceu debaixo do telhado de uma antiga casa de farinha, trabalho que existe até hoje no local. A gente continua esse trabalho cultivando essa cultura que veio dos meus avôs, meus bisavôs, meu pai agora está. E a gente está engajado aí junto. Aqui é feita farinha, feito o biju, tira a própria farinha, a tapioca, e a gente faz a sola de amendoim, a sola de coco. Então a gente ainda trabalha com essa tradição. Hoje é o terceiro evento na minha gestão. Bom dia, meu nome é Simone, também moro aqui na Sobara, né? Eu gosto muito desse trabalho que a Rosiele faz, já está de parabéns. Muito obrigada a todos. É a luta do nosso povo, a luta dos nossos quilombos. Atuo com gestão de negócios e empreendimentos sociais. Estou aqui como parceira. E tive o prazer de conhecer essa comunidade que eu acho uma das mais lindas e ricas aqui da região, pelo menos. A gente sempre está aqui para somar, para acompanhar, para estar no desenvolvimento de vocês, e a gente sempre se coloca à disposição para aquilo que vocês precisarem aqui. Bom dia a todos, meu nome é o Evans, sou morador e integrante do Batuque Sobara. Eu gostaria muito, não de estar falando de consciência negra, mas sim de consciência humana. Por que eu falo de consciência humana? Porque a gente luta por igualdade. Quando a gente fala de igualdade, a gente não fala de igualdade só de cor. A gente fala de igualdade de cor, de raça, de credo religioso, de todo segmento humanitário. Mas, infelizmente, por causa do grande passado histórico que o nosso povo teve no nosso país, até mesmo o nosso país ter sido o último país a abolir a escravidão, nós entendemos que se não houver uma luta constante em favor do nosso povo negro, dos menos favorecidos, a gente não vai conseguir a reparação tão necessária que há para o nosso povo negro. O que faltou sempre para o negro foi o espaço, a oportunidade dele desenvolver a sua cultura, desenvolver as suas ideias, desenvolver as suas criatividades, e que somos muito criativos. A EBATER já trabalha há alguns anos, né, desenvolvimento da comunidade, principalmente na área social, né?
Inclusive nós estamos com um projeto aqui de multiplicação, de distribuição de mudas de açaí e de Ora Pronobis, né? Dentro com foco assim na segurança alimentar e nutricional. Por ser uma empresa de assistência técnica e extensão rural, ela pode dar essa capacitação, essa orientação, não só aos líderes das comunidades, mas uma capacitação aos jovens, para que eles possam realmente dar um norte do que eles, na área social, na área da agricultura. Hoje o que a gente vê de necessidade na comunidade para os nossos filhos seria uma saúde de qualidade, né, o que é o mais necessário, né? Porque a gente temos um problema hoje, a gente tem um problema seríssimo, que é com agrotóxico, e o problema de todo mundo aí é dor de cabeça, entendeu? A gente tem esse problema. Se a gente for no posto de saúde hoje fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar lá a doença, toda essa doença são dor de cabeça. E a gente não sabe de onde vem, mas eu acredito, eu particularmente, que deve ser de um desses agrotóxicos que fica à nossa volta. Se eu fosse pedir hoje ao poder público, eu pediria isso hoje, entendeu? Para a minha comunidade hoje, eu pediria isso. E estou aqui hoje para falar da importância dessa escola municipal Pastor Alcebiades aqui na comunidade de Sobara. Escola esta que vem não só para atender os anseios, resgatar a dignidade educacional dessa comunidade que merece tanto carinho, capricho, né, atenção, mas que também servirá e serve, como sempre, como um espaço também de ocupação, de utilização pelas famílias para eventos particulares, para discussões, para palestras, para que possa ser utilizado pelos jovens no momento de esporte, além de um projeto educacional maravilhoso que vem resgatando e mantendo, fazendo a manutenção da nossa cultura quilombola dessa comunidade chamada Sobara. O Batuque Reciclado é um dos projetos mais bem-sucedidos criado na Escola Pastor Alcebiades. Ele reúne alunos e ex-alunos em apresentações com tambores. O coral que acompanha o batuque promove cantos, que incluem o hino local, composto pelos próprios alunos e professores. A mais de 40 quilômetros de distância do centro da cidade, a Escola Municipal Pastor Alcebiades Ferreira se destaca na paisagem. A escola funciona em tempo integral e atende os alunos até o 5º ano. A professora Juliana Borges é mestranda da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a sua pesquisa para a conclusão de curso é uma dissertação sobre o protagonismo comunitário na comunidade do Quilombo do Sobara. O seu trabalho destaca a grande importância da escola no desenvolvimento da comunidade. Pude ver que Pastor Alcebiades foi quem começou numa salinha de aula improvisada dentro da igreja. Lá do início, da primeira sala de aula até hoje, muito trabalho foi feito. O Pastor Alcebiades foi uma figura fundamental nesse processo, que foi agregando a colaboração de muitos durante décadas.
Quando ele virou pastor, ele abriu um ponto de pregação ali no Sobara e viu a necessidade, viu que aquelas pessoas ali precisavam aprender a ler e ele abriu, né, a porta da igreja dele para se formar uma classe multisseriada. A princípio, com eles ali mesmo, a classe foi crescendo e ele viu a necessidade de uma ajuda profissional, aonde ele conseguiu, lá no princípio, com uma professora que foi contratada pela prefeitura na época para dar aula para os moradores dali. Em 1998, foi construída uma pequena escola com poucas salas, até o momento da grande ampliação. A primeira era apenas 2 salas de aula, um banheiro. Eles contam que eram salas multisseriadas e eles almoçavam sentados numa escadaria que tinha na frente. Aí veio o ex-prefeito Chiquinho da Educação, fez uma escola muito maior, eu também tenho uma foto aqui. Em 2003, foi inaugurada a base da grande estrutura da atual escola, que foi ampliada mais recentemente em 2019, com ainda mais salas de aula e um ginásio poliesportivo. A semente plantada e cultivada pelo pastor Alcebiades cresceu e frutificou. Não sei o que ele pensaria no dia atual em ver a grandiosidade daquela salinha de aula que começou lá na igreja dele, mais ou menos na década de 70. Eu acho que dentro dele ele pensava que sem educação seria impossível, né? E realmente, tudo, a base de tudo é a educação. Graças a Deus que ele teve essa visão da necessidade de uma escola ali naquele lugar e ele conseguiu, né? A professora Juliana chegou a uma conclusão importante em seu trabalho. Existe uma história única que é sempre contada da mesma forma. Sempre a mesma história. Escravizados, subalternizados, e não é bem assim. Ali no quilombo do Sobara existem grandes conquistas e grandes vitórias. E a escola Pastor Alcebiades é uma delas. Por 11 anos, a professora Andréia vem dirigindo a escola Pastor Alcebiades. Criada na região, ela entende bem a realidade local e o significado do trabalho que realiza. Eu era da Lagoa de Tunaíba, meu pai era sitiante, meu avô fazendeiro. Então, eu sei o que é beber água de poço. Eu sei o que é andar quilômetros e mais quilômetros para chegar na escola. Eu sei o que é o incentivo de um pai, de uma mãe, não ter grau de escolaridade, mas incentivar um filho a estudar e a sonhar um dia que o seu filho poderia cursar um nível superior. Porque quando a gente falava em futuro, em trabalho, eles falavam assim, eu quero ser tratorista igual meu pai, eu vou cortar cana igual minha mãe. Não que esse trabalho não seja digno, mas a gente começou a mostrar para eles que eles poderiam galgar coisas maiores, que eles poderiam, da nossa escola, sair um médico, sair professor, sair um bombeiro, sair motorista. Fui moradora da comunidade de Sobara, nascida e criada aqui até os meus 8 anos de idade. Fui alfabetizada aqui na escola Pastor Alcebiades. Em 2019 fiz o concurso para a Prefeitura de Araruama, onde consegui passar. E hoje eu retornei para a comunidade como professora. E eu sinto-me muito feliz em poder contribuir no processo de ensino e aprendizagem da comunidade de Sobara. Fico muito feliz em poder retribuir como professora hoje aos alunos daqui, na escola onde a minha vida escolar começou e iniciou. Sobara hoje é uma comunidade quilombola de fato e direito e que teve resgatado o orgulho de seus moradores e antepassados. O sentimento de reconhecimento e valorização da sua história e cultura, o direito ao acesso à educação e saúde de qualidade, transformaram a história do povo local. E mesmo com muitos obstáculos a serem vencidos, eles hoje têm a consciência de que podem enfrentá-los e saírem vitoriosos. Hoje eu agradeço porque a coisa evoluiu muito. Sobara não tinha condução, não tinha ônibus, não tinha nada para nós aqui. Hoje, graças a Deus, nós temos, não está muito bom, mas está o ônibus para conduzir a gente para São Vicente. Então a gente hoje, aqui no Sobara,
nós estamos de parabéns. Porque temos conhecimento, que hoje o povo de fora vem através da Rosiele aqui, que é a presidente do Quilombo, que é a minha filha, através dela então vem muita gente e a gente está com esse conhecimento tão grande, isso é tão bom para a gente. Nós temos energia, nós temos televisão em casa, nós temos geladeira, nós temos tudo dentro de casa, mas a coisa evoluiu muito, muito para nós aqui neste lugar. Então não tem um lugar hoje, é até a internet. Aqui no nosso lugar, graças a Deus, tem. Antigamente chegava o povo aqui, eu quero ligar, ia lá pro morro. Hoje não, chega dentro da nossa casa, dá a senha, daqui a pouco está todo mundo entrando em contato um com o outro. Então a coisa está melhorando e nós esperamos que melhora mais ainda, entendeu? Muito mais ainda do que isso aí. Nascido e criado aqui na comunidade quilombola de Sobara e hoje sou orgulho de ser um quilombola, entendeu? Aqui na comunidade. Antes a gente vivia no anonimato, né? E hoje a gente saiu do anonimato, entendeu? E somos reconhecidos como um quilombola, entendeu? De pele, entendeu? Isso para mim é um orgulho. Eu sou nascido e criado aqui em Sobara. Estou com 66 anos aqui na comunidade de Sobara, entendeu? Aí já trabalhei muito, fiquei adolescente, casei, arrumei 14 filhos, a metade já casou, está para fora, a metade está aqui em Sobara ainda, entendeu? Comigo, já tem 5 bisnetos. A minha esposa ela é presidente da associação e a gente faz uma atividade com esse objetivo, de alcançar no futuro. Meus filhos, hoje eu tenho um filho com 15 anos e a Lora está com 7 anos. Então a gente faz uma atividade hoje que é de esperança, de conquista para os nossos filhos. O que a gente não sabe qual vai ser o futuro daqui para frente. Isso aí a gente não sabe, mas a gente almeja ter um futuro de boa qualidade para os nossos filhos. Entendeu? E eu, graças a Deus, estou muito feliz que estou aqui. Acho que eu vou morrer aqui mesmo dentro desse local aqui em Sobara. Então a gente vai se abrindo mais para poder conversar com você, com outras pessoas que vêm, para a gente receber as pessoas melhor, a ver muito, achar, fulano, a pessoa não sabe nem falar, mas através de vocês, do nosso lado, dando uma força, a gente vai em frente. Então a gente espera mais vezes ainda para a gente continuar esta palestra com vocês. Eu, quando era menor, eu sempre pensava em sair, mas antes de vir o reconhecimento como quilombola, porque eu via da parte que eu estudava, era muita pessoa desprezando Sobara lá no meio do nada, lá no meio do mato, e se chover, você não tem como ir, e assim, lá só vive no meio dos bichos, e aquela... Então, quando eu pensava assim nisso, quando eu crescer, eu não quero morar aqui, queria ir para a cidade, o meu pensamento, tá? Mas depois que eu tomei uma certa idade, fui tomando entendimento, aí eu vi que não era o meu lugar, não era para a cidade, tá? Era para mim continuar aqui cultivando a minha raiz. Senão, se eu fosse para lá, meus filhos não iam saber o que é isso. E a gente ia perdendo a raiz. Igual muitas famílias daqui já conseguiu muito, perdeu a raiz porque foi embora, levou filho. Então não teve esse privilégio que os meus filhos e as outras crianças estão tendo de conviver com essa cultura. Hoje nós estamos de parabéns que a gente tem umas casinhas de tijolo, entendeu? Todo mundo tem. E a estrada melhorou para a gente ir lá para fora. Aí Jesus já me ajudou a comprar um carrinho para a gente sair com a minha família. Também. E hoje nós estamos alegres aqui nesse lugar e nós vamos ficar aqui para sempre.
Setandisa